Olá, continuando as nossas devoções, nós queremos compartilhar hoje com você Mateus capítulo 25, versículo 32, que diz assim: todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Todas as nações. Queremos falar das nações. Hoje nós estamos envolvidos num problema que atingiu basicamente todas as nações. Mas o que nós queremos falar sobre nações com respeito a Cristo e o julgamento final. Haverá um julgamento final que o Apocalipse chama de o grande trono branco do juízo de Deus. E a Bíblia diz que nele comparecerão todas as nações, de todos os povos, todas as línguas e todas as raças. O que são nações? Nações é o que eu acabei de dizer, são os povos da terra. O que as nações devem fazer como nações que são para acumularem riquezas nos céus? Nós temos visto uma depredação do globo terrestre, do planeta, em função de busca e acúmulo de riquezas materiais, e guerras por estas riquezas, e distribuição injusta destas riquezas. Isto será cobrado pelo Senhor, a injustiça das nações, dos governantes e dos povos destas nações. Nós cremos que Deus não serviu, ou não pediu, ou não chamou as nações para servirem a Mamon, que é o Deus dos bens materiais, mas para servirem o Deus Criador. Este é o outro ponto. As nações devem reconhecer que Deus é o Criador e sustentador de toda a vida, seja ela qual for. E que ao homem, não importa quem seja, o que posição tenha, o que crença tenha, ao homem, segundo Hebreus capítulo 9, versículo 23, está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. O que Deus quer das nações é que elas tenham consciência bíblica, ou uma cosmovisão bíblica, uma forma de enxergar o que é o bem e o que é o mal. Nós temos tido problemas com nações que legalizam o pecado, legalizam o assassinato, como a legalização de abortos, legalizam a jogatina, como cassinos, legalizam a prostituição como profissão, legalizam casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Então temos visto governos e nações se corromperem com toda espécie de mal. E nós não temos visto somente o mal individual, mas também temos nos deparado com o mal nacional. Portanto, Deus escreveu as suas leis, e Ele quer que as suas leis sejam obedecidas. E Ele escreveu suas leis em nossos corações, e em nossas mentes as imprimiu. Nós que conhecemos as leis do Senhor, não devemos transgredir as leis do Senhor para obedecer às leis erradas das nações. Mais importa obedecer a Deus do que a homens. Portanto, Ele se revela na criação. Nenhuma cultura, nenhuma nação, nenhum homem, nenhuma mulher pode dizer que não viu nada a respeito de Deus, que não ouviu nada sobre Deus, porque a Bíblia diz no Salmo 19 que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras do seu poder. De que são formadas as nações hoje? Elas são formadas de pecadores endurecidos e perdidos. Há uma indiferença cada vez maior para com Deus. Há países que são cemitérios de pastores missionários
e cristãos. Há países que são cemitérios de igrejas cristãs. Há países onde o cristianismo morreu. E há países onde o cristianismo, a verdade da palavra, o evangelho genuíno nunca existiu. Por isso são povos que são escravos em sua cultura e tradições, forma de viver, de ser, de falar, de agir. São dominados por espíritos malignos e pelo próprio Satanás. Portanto, há uma influência de Satanás muito forte sobre as nações, sobre os conselhos de administração das nações. Há uma influência forte de Satanás nas reuniões globais. Portanto, nós temos visto leis espúrias, leis horríveis, leis que nunca deveriam existir, legalizando a maldade no seu sentido pior. Portanto, o que a Bíblia diz a respeito de nós como indivíduos e de nós como nações? Que todos nós crucificamos a Cristo, que todos somos pecadores, que não há nenhum que faça o bem ou que tenha feito o bem todo o tempo e que nunca tenha pecado, e que todos perdemos a glória de Deus e que todos ficamos semelhantes a Adão no seu estado de decaído e também nessa semelhança ficamos semelhantes a Satanás em sua natureza perversa, em sua natureza caída, em sua natureza depravada. Agora, o que nós precisamos reconhecer é que todos somos culpados. E a Bíblia diz que Deus não terá como inocente o culpado e que, ao mesmo tempo, Ele é poderoso para perdoar todo pecado e todo pecador. Então nós precisamos reconhecer nossa culpa, não só individual, mas também social e também nacional. E devemos nos arrepender. Devemos ser salvos pela graça e não pelas obras. Há somente duas religiões, a religião da graça e a religião das obras. O religioso que se diz ser religioso e que crê que será salvo pelas obras, quando você pergunta a ele para onde você vai, ele diz: eu vou ao paraíso. Mas por quê? Não, porque não roubo, não mato, não faço mal, não prejudico ninguém, pago as minhas contas. Este é o que tenta ser salvo pelas obras, não será. E aquele que é salvo pela graça, graça de Cristo, que tomou sobre si toda a ira de Deus, que se fez culpado por nós e assumiu o nosso lugar. Agora, como é que as nações vão ter que responder diante do Senhor? O Senhor perguntará a nós individualmente e também aos cabeças das nações, às lideranças das nações, ele perguntará: que obras você fez? Você teve autoridade, você teve poder. Por acaso você matou a fome do faminto? Por acaso você matou a sede do sedento? Você vestiu o nu, o maltrapilho? Você acolheu o estrangeiro e fez dele alguém como você, amado, com os mesmos direitos? Você, quando alguém estava doente, você tratou, cuidou, deu assistência médica, ofereceu cuidados para que fosse curado e salvo, e também você ajudou o preso, você ajudou a melhorar a instituição prisional. Portanto, as nações terão que responder pelas estruturas boas ou ruins que criaram. Portanto, nações devem se reconciliar com Deus. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso é que esse evangelho eterno é anunciado no mundo inteiro, para que todos saibam, só Cristo salva. O Espírito Santo está trabalhando no meio das nações e tem promovido alguns avivamentos, alguns despertamentos, e tem promovido transformações sociais através da igreja, através dos cristãos sinceros, através dos santos e santas filhas e filhos de Deus. Portanto, se fomos admitidos pela fé e através do batismo, fomos salvos. A Bíblia tem uma promessa em Apocalipse capítulo 21, versículo 24 e seguintes: as nações andarão mediante a sua luz. Tomara essa luz esteja brilhando sobre todas as nações, e as nações possam fugir do pecado, da imoralidade, porque as nações têm tido seus negócios corrompidos.
tem tido o seu jornalismo deturpado, a sua mídia trapaceada, anunciando mentiras, distorções, números falsos, notícias falsas ou notícias modificadas. Também as nações têm sofrido com o sistema educacional, creches, escolas e faculdades, que tem levado as pessoas ao ateísmo, ao liberalismo, à frieza, até dizendo que Deus não existe ou que somos produto de uma evolução ou de uma explosão cósmica. E as artes têm sido corrompidas pela imoralidade grosseira. As nações andarão na sua luz. Que desde já tenhamos nações andando na luz de Cristo. Cristo é a luz do mundo, e ele disse aos cristãos: vós sois a luz do mundo também. Que nós possamos hoje descobrir, e já descobrimos esta luz que é Cristo, que lança fora as trevas do pecado, da desobediência, da incredulidade, da revolta. Então que espalhemos esta luz e possamos sermos limpos, puros, pessoas de caráter, com retidão, que venha não de nós, mas de Cristo em nós, a esperança da glória, a esperança para o Brasil, a esperança para as nações. E essa esperança se chama Jesus Cristo. Assim seja. Deus o abençoe de maneira gloriosa.